Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco mais sobre o casamento. E no final deste episódio, darei a resposta à pergunta 642. Do começo ao fim, a mensagem das Escrituras frisa a importância de relacionamentos entre pessoas. Deus criou o primeiro casal e estabeleceu o casamento. O casal teve filhos e formou uma família. Outras famílias foram formadas e comunidades maiores surgiram. Com o tempo, cidades e até nações apareceram. De todos os relacionamentos descritos na Bíblia, o mais importante sempre envolve Deus e as pessoas que Ele criou. Antes do primeiro pecado humano, Deus andava no jardim onde Adão e Eva habitavam. Depois, Ele firmou alianças importantes com outras pessoas. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel e outros. Seres humanos tiveram o privilégio de estarem em comunhão com o Criador do universo. Que relação poderia ser mais importante? No Novo Testamento, Jesus habitou entre os seres humanos e criou laços com eles. Aos apóstolos, aflitos com a notícia da morte iminente de Jesus, ele disse: "Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês." João 14, versículo 18. Jesus estendeu a outros esse privilégio de uma relação especial e íntima com Deus. Ele disse em João 14, versículo 23, "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada." Não existe relação maior do que a relação de Cristo com os remidos, as pessoas salvas que compõem a igreja. E é precisamente essa relação que Paulo usou para ensinar sobre o casamento. Ele disse em Efésios 5, versículos 32 e 33, "Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido." Apesar de existirem vários outros relacionamentos humanos importantes, nenhum é mais importante do que o casamento. Para ajudar homens e mulheres a entenderem o valor do matrimônio, Paulo usou a comunhão dos fiéis com o próprio Senhor. Para manter sua relação com a igreja, Jesus se sacrificou. Maridos devem fazer o mesmo. Jesus continua perdoando os erros dos cristãos, como diz 1 João capítulo 1. Cônjuges devem fazer o mesmo. Quando valorizamos pessoas e relacionamentos acima de coisas e o desejo de ganhar argumentos ou defender nossa posição, aprendemos como evitar ofensas e como perdoar falhas. O verdadeiro amor pelo outro nos capacita para construir relacionamentos fortes e resistentes às tempestades da vida. Jesus ama sua esposa, a igreja, e deseja que ela fique com ele para sempre. Os casados devem seguir seu exemplo e se dedicarem à preservação do casamento para a vida toda. Agora vamos para as perguntas do dia. Pergunta 642. Qual livro do Novo Testamento fala de pessoas cerradas ao meio por causa da sua fé no Senhor? Alternativas: A. Lucas, B. Atos, C. Hebreus ou D. Apocalipse. A resposta certa, alternativa C. Hebreus. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 37. "Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados." E a nova pergunta, 643.
Qual dos seguintes homens não foi citado como autor no livro de Salmos? Alternativas: A. Davi, B. Abraão, C. Moisés ou D. Asaf. A resposta no final do próximo episódio. Não existe uma relação mais importante do que a relação de Deus com as pessoas que Ele criou e salvou. Mas entre seres humanos, não existe uma relação mais íntima do que o casamento. Vamos cultivar os nossos casamentos para durar a vida toda. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.